Você acompanha agora, aqui nas redes sociais da Secult, mais uma atração da Festa da Criatividade 2020. Oi, eu sou Ana Carolina Braga, produtora de filmes. Eu trabalho com cinema, publicidade e vídeos para a internet e vou te mostrar como elaborar um orçamento, seja para qual filme for, desde que você grave em casa com recursos próprios até um longa-metragem para a sala de cinema. Porque sabendo como chegar ao custo final de um filme, você conseguirá aplicar esses questionamentos que eu vou te passar para qualquer material. Eu vou começar te mostrando que existem várias etapas para a construção do seu orçamento. E tudo se inicia, claro, lá com a ideia do filme. É fundamental você analisar com o roteiro em mãos qual o tamanho dessa peça. Ao ler o roteiro, você já tem uma noção se ele é fácil de executar, se precisa de mais ou menos dinheiro e qual o grau de dificuldade em tirá-lo do papel. Você também precisa entender de onde o recurso está sendo captado, ou seja, de onde o dinheiro está vindo para realizar esse produto. Pode ser um filme publicitário para passar nos comerciais de TV e, nesse caso, é o cliente quem está pagando. Pode ser um estúdio ou uma produtora que está bancando o filme para passar nos cinemas. E pode até ser um vídeo que você quer realizar com seu próprio dinheiro para colocar na internet, concorrer a festival de curta ou exibir em algum lugar próprio. Se você já tiver um valor fixo para realizar o seu projeto, você terá que adaptar o seu roteiro para fazer caber nesse valor. Então, se o orçamento for baixo, procure ideias de viabilizar o roteiro sem afetar a qualidade e a mensagem do produto. É muito importante que você analise muito bem o que pode ser retirado ou diminuído na produção. Como? Você pode adaptar para uma locação mais barata, reduzir o número de personagens, utilizar equipamento com aluguel mais em conta e muito cuidado para não sobrecarregar a sua equipe e exigir dos profissionais funções ou horas excedentes. Você pode muito bem compactar o seu filme e deixá-lo ainda mais bem finalizado com ideias simples. Olha esse filme publicitário que eu trabalhei e que precisava de muita gente no elenco. A gente tinha 50 pessoas na figuração, o que já é bastante coisa, mas seria necessário bem mais para dar o volume que queríamos. Então perceba como os planos foram construídos para dar essa dimensão de muita gente junta. Essas soluções que o diretor propõe para o filme fazem toda a diferença para que o resultado corresponda com o que foi exigido e sem estourar o orçamento. Mas essa situação em que você precisa adaptar o seu roteiro ao orçamento fixo não é o ideal. O processo mais comum é que você orce o valor do seu filme e levante todas as informações que eu vou te mostrar para chegar ao número que você precisa captar para realizá-lo. Para isso é preciso ver o tamanho que toda essa ideia irá custar. Quantas locações e quais, se elas são gratuitas ou pagas, quantos personagens, qual o nível de experiência dos atores e da equipe, porque é claro, isso vai influenciar no cachê de todos eles. Como é a arte dessa história, se ela precisa ser muito elaborada, se é um filme de época, por exemplo, quais os cenários e objetos. Muita coisa precisará ser construída ou dar para alugar ou até de repente arranjar emprestado. Enfim, você vai olhar esse roteiro com muito critério. E é no desenvolvimento desse projeto que você vai destrinchar todas as outras etapas para chegar ao custo do seu filme. Se for o caso de um longa, você dificilmente terá todos os custos para detalhar nesse momento, mas você precisará ter uma boa estimativa. E claro, quanto mais você praticar e trabalhar nessa área, mais certeiro você vai ficando. Então, se você está começando agora, procure por projetos menores, que você possa ir ganhando experiência nas negociações e contratações. Junte pessoas que também precisam de trabalhos para enriquecer o portfólio e melhorar as suas habilidades. Mas se você já tem alguma experiência e quer dar um passo maior, pesquise bastante, estude e converse com pessoas da área para enriquecer sua percepção de valores. Seguimos para a pré-produção, que é a etapa mais complexa de todo o filme. É nela que você colocará o seu orçamento em prática, começando toda a preparação para a filmagem. E eu te garanto que uma pré muito bem feita te livra de dores de cabeça depois. Quanto melhor e mais detalhada ela for feita, menores os problemas na execução do filme. Com o roteiro passado por todos os ajustes e finalizado, você fará uma análise técnica. Se o filme tiver assistente de direção, é ele quem fará esse documento.
É necessário saber quantas diárias terá de gravação. E para isso, separe as cenas por locações, personagens, se gravará de dia ou de noite. Tudo isso te ajudará a saber quantos dias serão necessários para gravar todo o material. Aqui tem um exemplo de uma análise técnica. Você pode ver que separaram tudo sobre essa cena: a locação, o elenco, figuração, figurino, arte, objetos. Feita essa análise em todas as cenas, você consegue chegar em quantos locais precisará gravar, quantos cenários e figurinos serão necessários, a quantidade de figurantes ideal para o total. Seja bem minucioso. Enquanto essa análise é feita, você pode começar a desenhar toda a estrutura de produção. Quantas pessoas farão parte dessa equipe? Abra uma nova planilha e coloque todas as funções para não deixar ninguém de fora. Qual o nível de experiência delas? Porque dependendo dos profissionais que você terá trabalhando ao seu lado, o valor de cachê será bem diferente. Existem algumas tabelas que servem de referência para você conhecer o piso salarial de todas as categorias, mas dependendo do profissional, esse valor pode ser bem maior e você precisa ter em mente isso. Afinal, quanto mais experiente for, mais o profissional tem certeza do valor que o trabalho dele vale e o quanto ele fará o seu projeto crescer. Com o projeto e a quantidade de diárias em mãos, orce com as pessoas que você quer trabalhar. Negociar um preço melhor tá valendo, mas colocar preço no trabalho dos outros não é legal. Veja se todas as pessoas da equipe e elenco moram na região onde será gravado ou se você precisará de transporte e acomodação para elas. Caso precise, orce esses custos e adicione na sua planilha. Aí passamos para os equipamentos. Qual câmera será utilizada? Quais luzes e maquinarias? De onde esse equipamento vem? Dependendo da situação, você precisará trazer de outro estado esse material. Então, precisará cotar também a entrega e a devolução de tudo isso. Onde será feita a edição? Terá tratamento de cor, de som, mixagem? Mesmo sendo lá na última etapa do filme, isso tudo será desenhado e orçado na pré-produção para entrar na sua planilha de custos. É claro que conforme o projeto foi evoluindo, você pode alterar algumas coisas. Descobrir, por exemplo, algum recurso que fará o seu filme brilhar ainda mais. Só que você precisa sempre olhar o seu orçamento para não estourá-lo e acabar sem dinheiro para finalizar o seu filme. Caso alguma coisa que você orce suba de valor no meio do processo ou você precise gastar mais com alguma coisa que esqueceu, você precisará ajustar o orçamento e remanejar valor de um lugar para o outro, ou se você for o próprio roteirista e diretor, pode até reduzir alguma cena para baratear seu custo. Pensando nas locações, você precisa ver quais serão elas. Se elas estão especificadas no roteiro, nesse caso você já pode ter o valor total gasto com elas, ou se você ou o produtor de locação terá que ir atrás de algumas opções para apresentar ao diretor e ao produtor do filme. Então é necessário saber se as filmagens ocorrerão todas na mesma cidade ou região ou se a equipe precisará se locomover para outro lugar. E aí, orce todos esses gastos. Agora você vai começar a definir o perfil dessa produção. Quantas pessoas precisarão viajar, seja de elenco ou equipe que venha de outro lugar, ou se uma ou várias locações serão de outra região e com isso toda a equipe irá junto. Se for este último caso, será que não dá para ir uma equipe reduzida? Quantas hospedagens você precisará no total? E qual o padrão de hotel? Como serão alojadas as pessoas que precisam de hospedagem? Se elas ficarão em uma casa, em quartos compartilhados, quarto individual? O hotel ou casa possui estrutura para todos ou você precisará dividir a equipe? E como será feita essa divisão? Por exemplo, no último longa que eu fiz a direção de produção, chamado Cemitério das Almas Perdidas, a maior parte da equipe morava no mesmo estado, porém em cidades um pouco distantes da nossa gravação. Como 85% do filme foi gravado em um galpão onde construímos os cenários, optamos por negociar com uma pousada e acomodar não só as pessoas que vinham de outros estados, mas como todo o elenco e equipe. Isso fez a gente economizar muito tempo, já que ficávamos todos a 5 minutos do estúdio. E como será a alimentação? Terá um serviço de catering para todas as refeições? Será consumido em restaurante? A equipe irá fazer compras e servir? No caso desse último filme, nós fechamos com um restaurante local e ele servia todas as refeições: café da manhã, almoço, lanche e jantar. E como será o transporte da equipe? Van, ônibus, gasolina para carro, cada um cobrirá o seu custo. Também é fundamental saber se as locações sofrem diferença de valores de acordo com a época do ano, se elas serão pagas ou não.
Mesmo sendo em local público, muitas vezes você precisará pagar algumas taxas para a prefeitura e ter gastos com a burocracia para a liberação do lugar. Também é preciso ver o que você precisará incluir na locação, como banheiro químico, toldo, tenda para camarim. Calcule tudo isso. Sabendo de todas essas informações, você pode e deve negociar com os prestadores de serviço para chegar a um bom número para os dois lados. E não se esqueça de orçar tudo bem detalhado. Por exemplo, a água. Em produções maiores, vemos a utilização de copinhos descartáveis, como esse aqui. O número pode ser bem grande e você ainda terá um volume imenso de lixo. Veja como ele será descartado e se há alguma solução para baratear isso. Afinal, em um longa-metragem é bem possível gastar mais de 10 mil copinhos só durante as gravações. Se você terá poucas locações e uma equipe mais enxuta, você pode pensar em trabalhar com galões de água e ter uma caneca para cada membro da equipe, por exemplo. Mesmo que você ainda precise de copo descartável, a quantidade utilizada será muito menor. Com isso, você economiza grana e o meio ambiente agradece. Agora, mesmo estando na fase de pré, você precisa se projetar para quando o filme estiver rodando e pensar no que pode interferir nos custos durante a gravação. Bom, aí depende de muitos fatores. Já pensou se você precisa gravar uma cena na praia e bem no dia começa a chover? Ou se um take precisa estar de dia, mas sua última cena passou do horário e já começou a anoitecer? Há muitos fatores externos que podem prejudicar o seu cronograma. E aí, só remanejando algumas coisas para você conseguir voltar ao calendário das gravações e, consequentemente, aos custos iniciais. Aqui eu volto a dizer, quanto mais prática, melhor você vai saber como resolver os problemas. Então, vivência na área é fundamental para aperfeiçoar seus projetos. Ter a mente aberta para as alterações que o filme ou a produção possa sofrer é fundamental. Está cada vez mais fora de moda trabalhar com pessoas intransigentes, mas organização, bom manuseio nas planilhas e excelente relacionamento interpessoal, isso não sai de moda. Pode abusar dessas qualidades que você só sai ganhando. Voltando nesse longa que eu produzi, no meio das gravações nós tivemos que trocar de fornecedor de alimentação. É sempre uma dor de cabeça que você não quer ter, mas às vezes acontece. Então esteja preparado para resolver problemas assim sem afetar você ou seu orçamento. Nesse caso, passamos para o plano B que havíamos planejado lá na pré-produção. Trocamos o prestador, ajustamos os valores, mantivemos o orçamento e todo mundo saiu satisfeito. Em outro caso de publicidade em que estávamos gravando no interior, atrasamos muito em uma cena e precisaríamos pegar a estrada de madrugada, após muitas horas trabalhadas. Nossos motoristas estavam bem cansados, porque nos locomovemos bastante naquele dia. Nessa situação, o melhor a fazer foi, enquanto gravávamos as últimas cenas, eu enviei uma assistente de produção para rodar a cidadezinha e conseguir um hotel que pudesse hospedar todo mundo e não colocar a equipe em risco de sofrer um acidente na estrada. Quando a assistente me acionou sinalizando que havia conseguido um lugar e as gravações acabaram, eu reuni a equipe e conversei sobre nos hospedarmos por lá, descansarmos e retornarmos às nossas casas pela manhã em segurança, o que foi prontamente aceito e comemorado por todos. Como o filme já estava todo rodado e não teria como economizar da produção, o dinheiro saiu realmente do lucro, mas eu te garanto que foi muito melhor a produtora perder um pouco do que colocar em grande risco a sua equipe. E agora pensado do filme do início ao fim, você precisa ver onde será feita a exibição. Ele será distribuído para uma empresa para sala de cinema, irá para festivais, irá para TV, DVD, Blu-ray, YouTube. E quais os custos disso? Ele terá recursos de acessibilidade? Legenda, tradução? Fique atento para incluir também esses dados lá no seu projeto. Com tudo isso, sim, você finalmente saberá quanto custa o seu filme. Se organize, orce o máximo de coisas possíveis. Pense em cada etapa tentando se anteceder aos possíveis contratempos. Esteja preparado para mover algo de lugar e aí é só tirar ele do papel. Eu espero que tudo isso tenha sido útil para você. Eu sou Ana Carolina Braga, a gente se vê por aí. Tchau!